nós vamos transmitir essa pregação, né? Quantos aqui participam do YouTube aqui da igreja aqui? 2? E ninguém? Então, o YouTube, ele está com a descrição Alex Estudos Bíblicos. Então, quando você entrar no YouTube, bota Alex Estudos Bíblicos e vai aparecer lá. Nós, esse ano, vamos começar a transmitir mais os cultos, tá? Mas assim, observação, a gente vai transmitir mais as pregações, tá? As palestras. Por quê? O YouTube, ele não me permite que eu coloque esse louvor que acabou de cantar, porque senão ele derruba, tem direitos, entendeu? Direitos autorais, então não posso, né? Não pode outra pessoa. Então a gente lá só vai ter os sermãos mesmo, quando você quiser ouvir. No meio do ano a gente vai ter o nosso estudo bíblico, né? Ou de Daniel novamente, ou de Apocalipse, ou outro, né? E vamos transmitir também. Então, para quem não tem, se inscreve lá no canal para poder, ano de 2026, participar, tá? Acompanhar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre, não tem como eu pregar sobre outra coisa, né? Irmã Helena, você já é inscrita no canal do YouTube da igreja, não? Não, né? Nem sei. Irmã Zara também não? Então, eu estava falando, está chegando mais gente, deixa eu falar aqui que a pessoa chegar. Irmã Mary, é inscrita no canal do YouTube da igreja? Alex, Estudos Bíblicos, tá? Então depois procura lá, se inscreve, porque no ano de 2026, vou repetir de novo, no ano de 2026 nós vamos projetar, né? Vamos gravar, transmitir as palestras e pregações, não os louvores, porque tem direitos autorais, mas, tá bom? Então, não perdendo tempo, eu não podia deixar de falar sobre algo que estamos na época, né? Natal, estamos sobre Natal, Natal, estamos falando na época, Natal, mas eu não vou falar sobre proibições, sobre tudo isso que os pregadores pregam aí, falando sobre isso, né? O que pode, o que não pode. Não. Eu vou falar hoje sobre uma comparação. Nosso Natal, o Natal dos judeus. Vocês já pararam para ter algum estudo ou assistiu alguma palestra que fala sobre o Natal dos judeus? O Natal dos judeus, entre aspas, se chama Hanukkah. Então o sermão de hoje é o Natal e a Hanukkah. Ok? Como é o Natal em Israel? A gente vai, né, falar sobre isso aqui. Como é o Natal em Israel? Ou até mesmo, será que existe Natal em Israel, na Terra Santa? Então eu já deixei aí um ponto de interrogação. Será que existe o Natal lá? Ou como é comemorado lá em Israel? Como é que se fala Natal em hebraico? O Natal em hebraico se diz Hag Molad, tá? Hag Molad. Então, essa festa é comemorada e vem de Leidá, que é nascimento, tá? Hamulad significa nascimento. Olha a comparação aí em hebraico, tá? Sabemos que o povo judeu, em sua maioria, não acredita em Jesus, não o tem como Messias ou como alguém importante na sua própria história. Israel é um país, na sua maioria, judaico, ou seja, mais de 80% da população é uma população judia, tá? Então, nós podemos responder essa pergunta se comemora o Natal ou não. Entendemos que, quando a gente fala sobre os judeus de Israel, a gente fala de um povo judeu de 80%, mais de 20% de judeu messiânico, ou seja, judeu que acredita em Jesus, que acredita no Messias, e que lá eles comemoram também o Natal. O Hamulat, né, para eles lá, significa nascimento, ok? Então nós podemos responder essa pergunta, se comemora o Natal ou não. É que sim, só que em alguns lugares, por pequenos grupos, como eu falei, 20%. Mas assim, no país, dia 24 e 25, não é feriado lá.
Por quê? Porque lá não é Natal, é Hanukkah. Então quer dizer, é uma outra festa, mas eu vou chegar lá, tá? Não é feriado. As pessoas estão trabalhando normalmente nesse dia, e você se pergunta por que então que as ruas de Israel estão todas iluminadas nesse dia. Ué, por quê? Vocês não comemoram o Natal e nem é feriado, estão todos trabalhando normalmente e a cidade está normalmente funcionando, né? Porque nós vemos coisas semelhantes ao Natal durante essa época de dezembro, essa época de fim de ano. Bom, aí nós entramos em outra festa, né? Falamos sobre um pouquinho sobre o Natal, e agora outra festa que se comemora geralmente nesse finalzinho de ano, entre novembro e dezembro, tá? Então, entre novembro e dezembro, ou seja, não tem uma data específica, lá se comemora o Hanukkah, o Hanukkah para eles. Agora a gente vai entender como surgiu esse Hanukkah, essa festa. Aqui a gente entende que o Natal surgiu como? Aí a gente vai lá naquela história que eu não vou falar sobre isso, tá? Isso é para outros pregadores, eu prometi que eu não vou falar sobre origem e tal. Então tem toda uma origem, tem toda uma história para se comemorar o Natal aqui. Lá também tem toda uma história e uma origem para se comemorar o Hanukkah. E é assim, vou contar para vocês, para explicar melhor, né, tudo isso, a gente começa pela origem dessa festa, e para isso a gente tem que voltar lá em 167, no ano 167. Olha o que aconteceu. Quando Israel era dominada pelos gregos, tá? Os gregos dominaram Israel, tomaram o templo, dominaram tudo ali. Eram os gregos que mandavam tudo ali, e automaticamente, historicamente, nós estudamos história, nós tivemos estudos, vocês também estudam, vocês sabem que quando outra cidade, outro grupo, os gregos, o faraó, tomava Israel, tomava aquele povo, o que eles faziam primeiro? Escravizavam todo mundo. Não é isso? Não sei que foi assim. Né? O povo estava escravizado, vou dizer como. Tá? Eles proibiram, tá, certas práticas judaicas, entre elas a circuncisão e a guarda do sábado. Opa! Então a gente começa a se identificar um pouquinho, né, da origem, do porquê. Tá? Então, se eles não podiam mais guardar o sábado naquela época e nem adorar os seus deuses, tá? O sábado judaico, e eles pegam o templo de Jerusalém, o local mais sagrado do judaísmo, e transformam em templo pagão. Isso a gente vê em vários locais na Bíblia, né, acontecendo, né? Na Babilônia, sobre a Babilônia, aconteceu isso, né? Então os judeus vão declarar guerra aos gregos. Os judeus se levantam, um pequeno grupo dos judeus guerreiros se levantam para combater esse problema, tá? Eles combatem, os gregos guerreiam contra o maior império e o maior exército dessa época, ano de 167. E contra todos, esse microfone não está legal. E contra todos, as probabilidades era pequena, era mínima, de eles ganharem essa guerra. O grupo de judeus, sem nenhum treinamento militar, sem um exército organizado, vão vencer os gregos. E vai ser uma vitória milagrosa, onde os judeus conquistaram de volta a sua liberdade e o templo de Jerusalém. Na Bíblia, tem vários relatos sobre guerras vencidas, né, milagrosamente por Deus, onde 300 soldados venceram lá milhares e milhares de soldados. A gente sabe disso. Quantos de vocês conhecem a história da Guerra dos 6 Dias? Conhece? Alguém conhece? Essa história da Guerra dos 6 Dias foi na nossa época, tá? Assim, claro, não foi no ano onde, né, foi bem antes da gente nascer, com certeza. Mas nem está na Bíblia por causa disso. Tá? A Guerra dos 6 Dias, simplesmente, o povo, os outros países ao redor, 7 países se uniram para atacar Israel. Tá? Israel ficou sabendo. Alguém falou antes. Israel foi e
sobrevoou essas cidades, atacando. Olha só a semelhança. Israel atacou o primeiro lugar, os aeroportos, os locais onde ficavam os aviões de guerra dessas cidades, dessas 7 cidades. Tá? Enfim, né? Não é o caso aqui, só abrir um parênteses para falar sobre isso. Enfim, em 6 dias, Israel acabou com toda a força militar dessas cidades e ganhou a guerra antes mesmo de eles começarem a atacar. Essa é a guerra dos 6 dias. Pesquisa lá no Google, vê lá e vocês vão ver mais detalhes, tá bom? Algum dia, tá? Isso é bem extenso, né? A gente tem que falar aqui de mapa e tudo para a gente poder entender, mas é muito bom. Guerra dos 6 dias. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé quando a gente vê um milagre acontecer, ainda mais quando é Deus que organiza aquilo ali, que trata aquele povo como o meu povo. Aí a gente se identifica e fala assim, poxa, eu também quero esse milagre. Ainda não vou fechar o parênteses aqui não, olha só. É muito interessante essa história. Vou contar só um pedacinho, mas pode só um pedacinho, tá? Quando eles estavam tomando algumas cidades como escravos, né? Como eu vou dizer, como é que se dá o nome quando escravizam ou não? Toma como, me ajuda aí, gente. Como escravos, vamos dizer assim, prisioneiros, pronto. Eles pegaram eles como prisioneiro, tá? E aí eles foram para outra cidade para guerrear no chão agora com outra cidade. E eles já estavam preparados, milhares e milhares de soldados preparados, sabendo que eles estavam vindo. É só um spoiler, tá? Sabendo que eles estavam vindo. O que aconteceu? Quando eles estavam se aproximando, todos os soldados se ajoelharam, abaixaram as armas e se renderam automaticamente. Eles pegaram, levaram eles como prisioneiro e foram, levar lá para onde tinha que levar. Chegando lá, um dos generais lá de Israel perguntou, por que vocês se renderam? O que houve? Que aqui os soldados aqui eram poucos, meus. O general que estava comandando aquilo ali. E por que eles se renderam? Por que eles se renderam tão fácil assim? Já que vocês tinham 3, 4, 5 vezes mais soldados. Ele falou assim, não, mas como assim? Que povo que era? Tinha um monte de soldado com vocês. E detalhe, eles tinham como é que vocês viram então de tantos soldados? Nós vimos os soldados todos de branco, alguns até mesmo com armas pesadas, e vindo à nossa direção tinha milhares e milhares de soldados, tudo com uniforme branco. Aí eu te pergunto, é um milagre ou não é? Guerra dos 6 dias. Pesquisa, estuda, vê essa história. Abre no YouTube, vê lá essa história, é muito bonito. Tá? Edifica a nossa fé e traz essa história para a gente entender que Deus é Deus do passado e do presente. Voltando aqui, fechando aspas e voltando aqui. Tá? Então, aqui eu já falei, e os judeus agora vão purificar o templo. Enfim, guerrearam, conseguiram retomar o templo, estava sendo administrado pelos pagãos, fazendo coisas, adorando ídolos, fazendo coisas que Deus não se agradava. E os judeus agora, aí Deus vai lá ajudar eles, E os judeus agora vão repurificar o templo de Jerusalém e querem reinaugurar ele, vão reinaugurar o templo, ou seja, faz toda a purificação, faz tudo que tem que fazer para poder colocar ali de volta todos os utensílios para adorar a Deus. A palavra Hanukkah em hebraico quer dizer inauguração. Eles inauguraram, reinauguraram o templo. Então, a palavra Hanukkah é inauguração. Eles estavam inaugurando novamente o templo. Mas para o templo funcionar, a menorá, o candelabro de 7 braços, tem que estar aceso. A menorá, o candelabro. Todos sabem que o candelabro tinha que ficar no templo, lá do passado, tinha que ficar sempre aceso, sempre. Era o único utensílio que não tinha como, como é que se dizer? Trocar, ele ficava aceso o tempo todo, tinha que ficar, tá? Por isso que o sacerdote ficava fazendo toda a manutenção do templo dia após dia, para deixar o candelabro, a menorá acesa todo o tempo. Então,
e se usava azeite de oliva puro, um azeite especial do templo de Jerusalém, e eles começaram a procurar o azeite para acender o candelabro, tá? Vamos recapitular. Eles inauguraram, botaram tudo em ordem, pegaram a menorá e falamos, agora a gente tem que acender a menorá, vamos procurar o azeite. E naquele rebuliço todo acharam um vaso de azeite só. Um vaso de azeite, só um só. E aí eles falaram o quê? Vamos acender assim mesmo. Fazer o quê, né? A gente precisa adorar o nosso Deus. E a menorá tem que estar acesa. Ela não pode estar apagada para poder adorar a Deus. Então eles começaram aqui para reabrir o templo e encontrar só um potinho de azeite suficiente para um dia somente aquele azeite acabava. O problema é que demora 8 dias para produzir novo azeite. Então, se eles tivessem que procurar um outro azeite, ia demorar 8 dias. Ou seja, o que ia acontecer? A menorá ia apagar, né? E aí não ia dar para continuar adorando a Deus no templo reinaugurado. Mas eles decidem da mesma maneira usar e acender. E no dia seguinte que eles foram lá, né, para poder, infelizmente, a menorá está apagada, mas vamos lá, né, vamos no templo, e eles se deparam com a menorá acesa. Eles vão adorar a Deus, e adoraram a Deus todo durante o dia, a menorá estava acesa. Tá bom? Isso, olha só, 167, tá? Quem quiser pesquisar. Depois foram no segundo dia, e a menorá estava acesa. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto e oitavo dia, a menorá estava acesa. E eles conseguiram reproduzir mais azeite. Lembra que eu falei? Demorava quantos dias? 8 dias para reproduzir mais azeite. Então, 8 dias, milagrosamente, pelo poder de Deus, né? Primeiro Deus ajudou eles a tomarem o templo dos gregos, e agora ajudaram eles a se manter a menorá acesa, né? O candelabro aceso por 8 dias. Milagre de Deus, com mais milagre de Deus. E aí continua. E assim o templo de Jerusalém vai ser, e essa é a origem da festa Hanukkah, tá bom? Nessa festa a gente comemora, né, eles comemoram o milagre do azeite e também a vitória de Israel, e a liberdade de Israel que vai começar então, tá bom? Por isso que o nome é Hanukkah. E por isso a gente comemora acendendo, né? A gente comemora acendendo a Hanukkah. O que é Hanukkah agora? Eu falei sobre a Hanukkah, tá? Irmãos que chegaram depois, nós estamos comparando o Natal com a Hanukkah, ou seja, a nossa festa aqui de final de ano com a festa dos judeus lá entre novembro e dezembro. Aqui nós temos uma data específica, lá não. Lá eles né, dia 4 às vezes é o dia 20, então não tem data correta entre novembro e dezembro. Então falamos sobre o Natal, agora estamos falando sobre essa festa lá de Jerusalém. O que seria Hanukkah agora? Irmãos, Hanukkah, que parece um candelabro, tá? E a diferença é que ela tem 9 braços e não 7. Não é a menorá, é a Hanukkah o nome. Tudo por causa dessa data, tudo por causa de tudo que aconteceu. Então ela tem 9 braços e não 7, representando o dia que foi aceso, mais os 8 dias de milagre. Entendeu? Então quando você vê aí um candelabro de 9 braços, essa é a Hanukkah. Ela representa essa data que foi o milagre de Deus quando ele conseguiu, quando ele manteve, tá, a menorá durante 8 dias, ou seja, o primeiro dia mais 8 dias lá acesa para poder o povo adorar o seu Deus. Poucos sabem, mas Jesus participou de uma festa de Hanukkah em Jerusalém, tá? Agora sim, abra sua Bíblia em João capítulo 10, versículo 22, e vamos ver que Jesus, ele participou de uma festa de Hanukkah. E a gente vai entender por quê. Dez, 22.
Acharam? São 10:22. Diz assim, ó. Olha o que diz 10:22. 21. Tá. Houve então a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus andava passeando no templo, no pórtico de Salomão. Tá? Então, essa festa aqui, a festa da dedicação, é exatamente a festa de Hanukkah. Tá? Pórtico é um local coberto, uma entrada. Tá? Uma entrada. Quer falar alguma coisa, irmão? Levantou a mão assim, isso. Em Jerusalém, olha só a observação. Era inverno e Jesus estava no templo caminhando pelo pórtico, tá? De Salomão. Então, caminhando na entrada do templo. Tá? Então, essa festa de dedicação aqui era exatamente na data da festa de Hanukkah. Mas como é que você sabe? Que era inverno. Era inverno. A gente vai entender mais lá na frente. Agora eu quero chamar a sua atenção para um versículo bíblico muito conhecido, uma parábola de Jesus, quando ele disse que nós não devemos acender uma lâmpada, acender luzes e colocar embaixo de um móvel, embaixo de uma mesa. Tá? Lucas capítulo 11, versículo 33. Ele diz que não devemos acender uma menorá, tá? Não devemos acender um Hanukkah, e botar debaixo da mesa, ou, sabe assim, dessa forma, não pode. A Lucas 11, 33. Eu passei aqui, Lucas 33. Diz assim, todos acharam? Diz assim, ó: ninguém acendendo uma candeia a põe em um lugar oculto, nem debaixo de uma vasilha, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. Eu acho que vocês estão começando a pegar, né, o negócio, né? Não pode apagar, não pode, tem que ficar sempre aceso, né? Vamos trazer para nós, porque Jesus nos pede sobre luz, sobre o Espírito Santo, não pode ficar apagada, não pode ficar no oculto, tem que ficar sempre a visão das pessoas, né? Olha aí. Então, ela deve sempre estar exposta para iluminar toda a casa, todo o ambiente. Então, assim, a nossa luz deve brilhar diante de todos. Se eu trago uma pregação aqui falando sobre esse versículo, eu ia pregar sobre isso, sobre que nós somos luzes, né? Aqui o Espírito de Profecia diz isso, né? Nós somos luzes aqui, que nós devemos ser luz para as pessoas que estão nas trevas. Eu vou pregar sobre isso, mas eu estou pregando sobre uma outra coisa que está somando com isso aqui. Então, Jesus ele orientava as pessoas de acordo com a cultura da época, de acordo com a vida que aquelas pessoas viviam. Então, em hebraico, esse versículo específico, quando se fala de lâmpada acesa, se fala da menorá, de menorá. Menorá é aquele utensílio que estava lá dentro do tabernáculo, já falamos sobre isso, né? Posteriormente, dentro do templo, que era aceso pelo sacerdote, a sua chama nunca podia estar apagada, nunca. Esse fogo sempre representou o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo. Jesus disse: não pode se colocar embaixo da mesa, embaixo de um móvel, ele deve estar sempre exposta, né? Isso faz menção, sabe o quê? A uma prática judaica, até hoje, né? Às vezes eles falam sobre uma prática judaica do passado, da época, da cultura do passado, e tem a de hoje. Essa até hoje acontece isso. Quando é o feriado de Hanukkah, festa da dedicação das luzes, tá? A menorá deve ser colocada sobre um lugar alto. Lá, quando eles têm sua casa, né? Sala, e todos costumam fazer na sala, né? A gente faz a ceia, outros fazem na cozinha. Mas quando eles acendem a menorá ou o Hanukkah, eles colocam perto da janela, assim. Digamos que a mesa fica ali perto da janela, para quem passar ver que ali tem a luz acesa da menorá ou da Hanukkah. Entendeu? Ou seja, ali é a casa de pessoas que adoram a Deus.
Então, essa luz nunca pode ficar escondida, tem que ficar exposta para as pessoas verem. E aí, o que a gente traz para a nossa vida hoje? Nossa luz nunca pode ficar apagada, nunca pode ficar escondida. Às vezes, você tem a luz, ou seja, às vezes você sabe pregar, às vezes você sabe evangelizar, às vezes você sabe fazer um monte de coisa para ganhar almas, mas você fica escondido. Você retém os seus talentos. E aí, o que acontece? A sua menorá, a sua Hanukkah espiritual se põe escondida debaixo da mesa ou de outro lugar onde as pessoas não podem ver. Tá ok? É mais ou menos isso que quer falar. Esse povo sempre, muitas pessoas até hoje colocam perto da janela para que todos vejam essa luz. Não estaria aí Jesus, como a gente falou, usando o costume da época para despertar as pessoas com respeito à luz de Deus dentro delas? E é tão interessante que parece que a Bíblia toda se completa quando nós vemos a orientação dos apóstolos ao povo de Tessalonicenses. Olha só, que nós não devemos apagar o espírito da nossa vida. Vamos ver lá, Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Tessalonicenses, capítulo 5. Oi? Primeiro. É o primeiro. Sim, tem 1 e 2, Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho que eu só licença aqui na minha Bíblia. Primeiro, 5,19. Não apagueis. Cadê? Então lê pra gente. Mas lê em voz alta, porque assim, ó, sua voz está saindo aqui no YouTube para um monte de gente. Fala para nós aí com aquela voz forte que você tem. Pode falar. É um pecado para a gente. Amém? Amém. Na versão da minha Bíblia diz assim: não apagueis do Espírito. Manter sempre acesa, né? Manter sempre acesa. Ou seja, não apaguem a luz, a presença de Deus dentro de nós, dentro de vocês. Não apagueis. Tá? Então, principalmente no Novo Testamento, essa luz sempre ela vai estar batendo ali. Não apagueis a luz do Espírito, o Espírito Santo, a luz que é você, está sempre batendo ali na nossa mente no Novo Testamento, porque a gente não pode deixar enfraquecer. Se a gente deixar enfraquecer, o que seria de nós? Primeiro, olha só, quando a gente enfraquece na fé, a luz também é a fé, né? A luz da fé, a gente se prejudica primeiro a gente, depois os outros, tá? Porque quem está vivendo a sua vida vai continuar vivendo a sua vida normal, tá? E quando a gente deixa a menorá espiritual da nossa vida apagar, o primeiro prejudicado somos nós. Eles continuam a vida deles, normal. Agora, quando a gente deixa acesa e começa a ganhar almas com Cristo, pode ter certeza que a sua vida ela vai melhorar. Repito, como sempre falo nas minhas pregações, não estou dizendo que não vai passar aflições, que não vai ter problemas, mas vocês vão resolver esse problema com a ajuda de Jesus Cristo. Vocês vão passar por situações difíceis, como passou aqui, né? A prova é aqui, ó, os gregos, os judeus em minoria ganharam uma luta, né? Expulsaram os gregos do templo, que era a maioria. Milagre. O que Deus não pode fazer com a gente hoje? Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, então não tem diferença. Amém? Vamos correr aqui por causa da hora. Então, continuando aqui, nós paramos em Lucas, né? Jesus, ele orientava as pessoas de acordo com a cultura da época, de acordo com a vida que essas pessoas viviam. Então, em hebraico, esse versículo específico, quando se fala de lâmpada acesa, se fala de menorá. Menorá é aquele tecido que estava dentro do tabernáculo, já falamos aqui, né? Sobre isso, bem bastante. Isso faz menções da Hanukkah. Não estaria, nós vemos que no texto é usada a palavra não apague, ou seja, o verbo apagar, porque o Espírito Santo sempre foi simbolizado por um fogo, uma chama. Então você vê o verbo apagar em hebraico, realmente está igualzinho. O verbo apagar em hebraico é a mesma coisa, não tem aquela diferença. O verbo apagar é a mesma coisa, tá? Então,
não deixemos pagar o Espírito Santo. Agora sim, voltando, falando sobre a Hanukkah e conhecemos agora a origem, como aconteceu e por que eles comemoram isso até hoje. Tá? Sabemos que os judeus eles têm várias festas, né? Várias festas eles comemoram lá. Tudo tem um sentido, uma origem. A libertação do Egito, tá? Aqui agora que nós aprendemos, a retomada do templo, quando os gregos tomaram ali para adorar os seus deuses pagãos. Então, a Hanukkah, surgiu isso aqui, tem origem. E no início eu falei que o Natal tem uma origem, né? Que seria, tá? Eu não vou falar, mas eu não posso deixar de falar sobre uma parte interessante. Se você não entendeu até hoje eu vou tentar fazer você entender. O dia que Jesus nasceu. Qual foi o dia que Jesus nasceu? Foi no primeiro. Ninguém sabe. Primeiro ano do mês, não sei o quê. Há uma aproximação. Não foi em dezembro. Não foi em dezembro. Tá? Agora eu vou. Sim, mano. Entre outubro e novembro. Isso os teólogos sugerem. E Rodrigo Silva, isso. Na meditação. Eles sugerem que seja nesse período. Vocês vão entender por quê. Contado pelo nascimento de João Batista. Não foi no inverno. Vocês estão estudiosos mesmo, hein? Não, Parabéns. porque na meditação. Parabéns. Na meditação do Natal, foi antes do Natal ou foi no Natal? Na meditação fala sobre isso. Então, voltando ao Natal em hebraico, Hagmulad, existe uma pergunta que fica no ar. Hagmulad, para quem não pegou essa parte, tá? É a palavra Natal, tá? Em hebraico. Existe uma pergunta que fica no ar. Será que Jesus, o Messias, nasceu em 25 de dezembro? Bom, a verdade é que a Bíblia não fala a data, mas nos deixa algumas pistas. Tá? E se a gente olhar para a cultura da época, é fácil saber mais ou menos, mas se a gente está olhando para a cultura da época, tá? Se lemos os versículos com um olhar entendendo a cultura da época, as tradições, a gente consegue mais ou menos ter a noção, pelo menos da temporada, perto de que estação ele nasceu. Hoje em dia, na Terra Santa, dezembro é um mês calor ou frio? Frio, muito frio. Muito, tá? Vocês vão entender. Até mesmo naquele versículo que vimos anteriormente sobre a festa da dedicação, que era inverno, que falou lá da festa da dedicação quando Jesus disse que foi inverno, né? Estava inverno. Então, por isso que a festa da dedicação era Jesus comemorando a Hanukkah. Ou seja, indica que essa época do ano é inverno. Só que, quando é anunciado o nascimento de Jesus, estavam pastores no campo, né? Eu vou dar uma pausa aqui. Estavam pastores no campo. Vocês conseguem imaginar pastor no campo, pastoreando suas ovelhas, e um frio danado naquele lugar, neve caindo? Não tem como, né? Então, automaticamente, a nossa mente, ele se abasteceu de alimentos, de água, de tudo, e está recolhendo as suas ovelhas ou seus animais, tá? E uma estrela brilhava muito forte e apareceu um anjo a esses pastores que estavam apacentando as suas ovelhas no campo e anunciou a eles: um menino nasceu e o Salvador havia nascido. Lucas 2, do 8 ao 15. Não precisa ler, tá? Mas depois, se você quiser, você pode ler. Aqui, ó. Quer ver? Aí fala isso aí que tu está falando tudo. Isso aí. Só que existe um detalhe muito interessante sobre pastores estarem apacentando ovelhas nessa época do ano. Isso não é feito no inverno, como nós falamos aqui. É algo ainda que derruba essa hipótese de Jesus ter nascido nessa época de inverno e a vinda dos magos, dos reis magos, que um dia vindo de uma terra tão distante. Deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho de uma curiosidade aqui. A Bíblia diz, ou não diz, que eram reis que vinham daquela época. O que vocês acham? A Bíblia não fala que é rei. Não. Nós que criamos esse. Nós que criamos, exatamente.
A Bíblia não fala, mas por que todo mundo fala os 3 reis magos? Né? Eles eram magos, eles eram astrólogos, eles consultavam as estrelas, tudo. Por isso que eles identificaram mais rápido a profecia, porque era uma estrela que nasceu do céu e tal, e eles conheciam a profecia e foram lá, né, para poder visitar Jesus. Não entendi. Da quantidade de presentes, exatamente, isso também, uma boa observação. Então, Mateus 24, 20, vamos ler, essa aqui é interessante, Mateus 24, 20, vamos ler esse versículo aqui. Nós já estamos terminando. Mateus 24, versículo 20. Orai para que a vossa fuga não se desligue. Diz assim, ó. Orai. 24. 20. Vai Mateus. Olha o tamanho disso aqui. Meu Deus. Isso aí. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Interessante isso, né? Tem outro estudo também muito bacana sobre isso também, que provavelmente eu vou trazer um dia. Por que será que fala sobre o inverno que você não precisa fugir durante o inverno? A verdade é que quando o inverno em Israel, até os dias de hoje, alguns lugares até nevam, outros é muita chuva que acontece. Então, tanto é assim que até mesmo nos desertos, agora a gente imagina no tempo de hoje. Como é que a gente imagina e vê na televisão Israel no tempo de hoje? Estrada, né, pavimentada, luz, tudo direitinho, prédios, né? Mas como é que a gente imagina Israel naquela época? Desértico, né? Não tinha estrada, não tinha, era montanhas, era terras, né? Para hoje isso era frio, tem lugar que levava, né, até, então isso dificultava o quê? O caminhar até mesmo de viajantes. Aqui na meditação falando que José e Maria não poderia viajar no frio no inverno. Também. Ela estava já quase gestando, né? Uma boa observação. Então, como é que alguém ia visitar Jesus de uma outra cidade, de um outro lugar, enfrentava neve, né? Lugares com frio, tempestade, é meio contraditório, mas diz assim, onde as pessoas antigamente passavam para poder fazer a sua peregrinação. Eles não passam mais porque criou-se um caminho para o rio, ou seja, o rio aumentou, no inverno o rio aumenta. Então passagens que ele passaria estava inundado, não tinha como. Hoje não é mais assim, né? Porque já foi construída estrada. Então você não depende muito do clima para poder fazer longas viagens, mas naquela época sim, dependia do clima para poder pegar sua família, seus animais, seus pertences, né? E fazer uma longa viagem nos dias ou de meses, dias ou meses viajando. Hoje, você pegaria sua família, né? Tem gente que gosta de levar animal para viajar e tal, sabendo que amanhã vai ter uma tempestade, onde vai estar tudo engarrafado, e você sabe que hoje em dia aqui, né? Aqui nossa cidade, choveu, tem lugares alagados. Eu fui levar o meu pai no Ronaldo Gazola esses dias, eu tive que dar a volta por Campo Grande inteiro para chegar até lá, porque o GPS foi me tirando de lugares que estavam alagados e foi me levando por dentro de favela, por dentro de bairros. Eu nunca vi na minha vida, eu nunca moro aqui há tantos anos, nunca passei. E aí até chegar no Ronaldo Gazola. Uma viagem que duraria do quê? 40 minutos, meia hora, durou 2 horas para chegar até lá. Meu pai estava com uma operação marcada, mas conseguimos chegar porque a gente saiu bem cedo por causa da chuva, tá? Então, nem hoje em dia a gente faria uma coisa dessa, né? Então, então é impossível, né, que o nascimento de Jesus tenha ocorrido no mês de dezembro, no
dia 25, né, no mês de dezembro, como costumamos comemorar. Mas longe de nós aqui, né, tendo esse conhecimento, agora estudando sobre isso, trazer uma discussão ou uma confusão, né? O importante é que hoje nós aprendemos um pouco sobre o Natal e a festa de Hanukkah. Aprendendo esses costumes, essas coisas, a gente não está aí para discutir, é o que disse aqui no início, não está aí para discutir palavra, cultura, diz que é cultura, não, não é para discutir, a gente está aqui aprendendo. Como eu disse no início, para que a nossa luz não apague, para que a nossa luz, porque a nossa luz apagando, vou repetir, somos nós os primeiros prejudicados. A vida lá fora continua. Mas se eu deixo apagar a minha luz, a luz da fé, a luz do Espírito Santo na minha vida, acabou. Então não tem Hanukkah, que significa as festas das luzes, como nós estudamos aqui, não tem Natal, não tem nada que vai fazer com que a nossa vida continue, vá para frente, se a nossa luz apagar. Em primeiro lugar, quando a nossa luz apaga, você quer botar a mão levantada. Em primeiro lugar, quando a nossa luz apaga, a gente começa a se distanciar de Deus. Porque a gente fica onde? Se a gente não está na luz que ilumina, a gente está nas trevas, no escuro. E aí, se a gente não dá um grito de socorro, não pede ajuda a Deus, Deus vai respeitar a sua condição. Tá? Quando você vê alguém que está desse jeito e ele fala que Deus não me ajude, você pergunta isso para ele. Você já gritou para Jesus? Já pediu a ele para estender a mão para você? Às vezes ele pede. Às vezes ele não está nem aí, não quer. Então, se não quer, irmão, Jesus respeita o seu querer. Tá? Mas a todos nós, seja os que observam a Hanukkah, seja os que observam o Natal, que nós possamos sempre manter acesa a chama da fé dentro de nós e passar um bom momento com toda a nossa família. Amém? Para frente nós vamos trazer mais estudo como esse daqui, para a gente poder entender a cultura judaica e comparar a cultura judaica com o nosso. Porque a primeira coisa que nós identificamos com essa cultura foi exatamente quando o povo, quando os gregos proibiram o povo judeu de adorar o sábado. Então nós sabemos que muitas das coisas que acontecem aqui é para poder, atacando a nossa doutrina com o sábado, a nossa adoração ao sábado, que é respeitando um dos 10 mandamentos. Tá? Para que fique claro aqui na internet, nós adventistas, nós não guardamos só o sábado. A gente respeita o nosso pai e mãe, a gente não fala mal das pessoas, a gente procura cumprir todos os 10 mandamentos, mas somos perseguidos por causa do sábado. Então, é por isso que o sábado vai transparecer mais na nossa religião. Amém? Deus abençoe a todos e que possamos ter, agora um ano novo, hoje o último culto, agora nós vamos só se ver ano que vem. É isso, tá? Ou então, no culto da virada lá no Horto, já fazendo aqui o anúncio, tá? Culto da virada lá no Horto.